Hoje nós vamos falar sobre uma das maiores personagens da literatura universal. Uma jovem que, para ganhar vida, custou ao seu criador 5 exaustivos anos de trabalho. Eu falo, claro, de Emma Bovary, a Madame Bovary, de Gustave Flaubert, sobre quem nós vamos conversar com a professora Verônica Galindes Jorge, do Departamento de Letras Modernas da FEFELESH USP. Professora, tudo bem? Tudo bom, Rodrigo. Obrigado por aceitar nosso convite para falar de Flaubert e de Emma Bovary. Vamos começar pelo autor, que deu vida a isso. E, de fato, foram anos exaustivos, de muito trabalho e de longas horas. É fato isso ou fica um pouco na lenda sobre o escritor? É fato isso. Bom, felizmente para pesquisadores como eu, que gostam de trabalhar esses bastidores, né? Eu trabalhei sobretudo com os manuscritos, e aí quando a gente vê o material, a gente percebe que efetivamente eram longuíssimas horas de trabalho durante muitos anos. Começou exatamente quando esse trabalho? Porque você citou os manuscritos, eles estão preservados, eles existem com datas. Ele foi muito bom para o pesquisador Flaubert, ótimo, né? Foi ótimo. Esses manuscritos, bom, Madame Bovary ele diz que ele começa esse que ele chama o canteiro de obras em 51, né, 1851. Ele vai publicar em volume mesmo em 57, com uma publicação em revista em 56, em vários números. E esses manuscritos estão na biblioteca de Rouen, que é a cidade natal dele, mas já estão disponíveis na internet, tá? Eles estão todos digitalizados, realmente é um acervo bastante importante de trabalho. Ou seja, quem se apaixona por Madame Bovary e quer conhecer esses bastidores, pode ir de casa do Brasil... poder observar exatamente o processo ali de trabalho do Flaubert. De casa. É uma equipe grande que vem trabalhando nisso há alguns anos. Eles fizeram a publicação do que seria essa digitalização do material mesmo, e eles são todos transcritos. Então dá para a gente também acompanhar, caso a gente tenha interesse em algo pontual, uma passagem, uma construção específica, a gente acompanha todo o processo, que pode ser assim uma redação que foi feita 1, 2 vezes, a uma cópia feita 10 vezes do mesmo trecho da mesma página, até ele chegar num formato, numa fórmula que ele chamava de ideal, de perfeita, de justa, né? E eram realmente 10, 12 horas de trabalho diário. E eu li o Mário Vargas Llosa, por exemplo, que é um apaixonado pelo Flaubert e por Madame Bovary especialmente, ele fez um levantamento, ele calcula que em 5 anos, 1/10 talvez só disso, ele tenha tido uma folguinha quando ele viajava rapidamente. Ou seja, foram 5 anos de trabalho quase que exclusivamente diário e quase sem folga, é isso? Quase sem folga, não tem fim de semana, ele vai muito pouco para Paris, às vezes, porque inclusive ele tem essa amante dele, essa companheira dele em Paris, ela insiste muito para vir vê-lo na casa dele, ele rejeita, ele fala que ele está trabalhando e de fato ele está, ele começa a trabalhar logo depois do almoço e ele vai madrugada dentro, inclusive tem assim as histórias, como ele trabalhava bem na beira do rio Sena, em Rouen, diz que os barcos se guiavam pela vela dele, porque era quase um farol ali onde ele estava. Ele, de fato, trabalha muitas horas. O fato, você citou a amante dele, ele escrevia muito para ela, não é isso? E contava o processo de produção. Isso ajuda também, além, claro, da obra, e a gente vai falar bastante dela, mas o Flaubert pode ser bastante investigado, estudado, por essa relação dele tão profunda com o romance, que faz com que ele discuta, pense e ponha tudo isso no papel e torne público isso? De fato, a gente está ali num momento também, não é algo exclusivo dele, né? Isso é importante a gente também situar. Essa relação de correspondência é algo que a gente chama etológico, é um comportamento literário da época que começa já no século XVIII, ou seja, para você se organizar como alguém que se diz autor, é importante você estar inserido num circuito de escritores e de autores. Então, isso se organiza muito em função dessa correspondência, né? Porque eles não têm telefone, eles frequentam salões, eles se correspondem. E o Flaubert, de fato, também entra nessa dinâmica, né? Então, a gente tem correspondências importantes de muitos escritores antes dele e muitos depois dele, né? Só que essa correspondência com a Louise Collet, que é
amante dele, ela é fundamental porque, de fato, é a primeira vez que ele vai começar a falar de trabalho. Então, ele fala para ela, hoje só consegui fazer uma frase. Faz 3 dias eu não saio de uma página. 13 páginas em um mês, às vezes 13 páginas em 90 dias. Então, é muito lento esse processo e é muito em função dessa correspondência com ela, que ele mantém durante alguns anos, depois eles rompem, que a gente relê o que ele escreveu anteriormente e que a gente lê o que ele vai escrever depois, né? Então Como nasce Madame Bovary? Flaubert já era um escritor, já tinha publicado. Ele francês, como você mencionou, filho de um médico, não é isso? Filho de um médico. Ele já escrevia. Que idade ele tinha quando ele começa a escrever Madame Bovary? Madame Bovary, ele está perto dos 30 anos, né, já um trintão, já, na época um senhor, né, já bem adulto. Ele escreveu muito antes, a primeira coisa que ele publica, ele tem 16 anos, mas na época é meio que uma brincadeira de escola, ele tem um pseudônimo, enfim. Ele tem um primeiro grande trabalho, que é um trabalho de vida dele, que é a Tentação de Santo Antão, que passa por uma recusa muito dolorosa por parte dos amigos e primeiros leitores, né? Falam para ele, olha, você joga na fogueira e a gente finge que isso nunca aconteceu. E aí ele guarda, na verdade ele se recusa a fazer isso, faz uma grande viagem, ele vai pelo Oriente, é a viagem do século XIX, né? E aí ele volta e, por recomendação de um amigo muito próximo, que quer muito publicá-lo, ele fala, olha, escreve algo contemporâneo, essa coisa de santo ninguém mais quer ler. Escreve alguma coisa contemporânea e aqui tem uma ideia. Então, a gente situa mais ou menos essa empreitada em torno de 2 grandes eventos do que seria hoje o Caderno de Cidades, né? Então, um deles é um suicídio de uma dona de casa e o outro é a ruína da mulher de um escultor famoso. Então, ele meio que junta essas 2 histórias e essa do suicídio fica preponderante, né? A mais famosa, que tem por pivô esta pessoa que chama Delphine de la Mare, né? E que virou a Delfina de la Mare do Rubem Fonseca em mais de um lugar, né? Então ele junta e faz uma coisa completamente diferente. Só que, claro, o momento em que ele publica, esses casos já estão absolutamente esquecidos, porque ele demora demais, né, para publicar. Mas tem esse motor ali. E quem é Emma Bovary? Eu estou até rindo porque depois a gente fala sobre isso, tem um julgamento, quando o livro sai, é um grande escândalo, e em dado momento o Flaubert diz, Emma Bovary sou eu. Mas quem é ali para o leitor, no seu primeiro contato com Madame Bovary, quem é Emma e por que ela é tão importante e tão apaixonante assim? Tem, obviamente, desde 57, quando o livro é publicado, até hoje, a gente vai ter tantas opiniões diferentes a esse respeito quanto leitores, né? Do meu ponto de vista, o que é mais atraente nessa história é que ela é um amálgama de camadas muito variadas de coisas muito díspares, né? Eu acho que tem um elemento construtor do Flaubert que eu acho que é muito significativo, que ela é uma personagem de ordem compósita, né? Então, essa ordem compósita, que é esse elemento da arquitetura, que a gente mistura as ordens das colunas e faz uma ordem compósita, eu acho que é o que a gente poderia usar para Emma Bovary. Então, Emma Bovary é, ao mesmo tempo, a moça da esquina, todo mundo conhece, todo mundo já viu uma dessa, que sai do interior para morar na cidade, é a moça educada já num sistema burguês, pelas freiras, que tem um mínimo de leituras, enfim, mas, ao mesmo tempo, é a representante daquilo que se julga mais condenável nessa educação, que é, apesar de ler, ela não entende. Né? Ela é ingênua, ela quer viver essa leitura. Então, Emma também em francês, que quer dizer amou, no pretérito perfeito, né? Emma que nunca amou, né? Ou seja, a gente tem um monte de coisas inseridas ali nessa personagem e, ao mesmo tempo, a que decidiu ouvir o desejo. E eu acho que isso que é muito paradigmático nesse livro, né? É a lei do desejo, que está lá pela primeira vez, talvez dessa forma. É a primeira vez que isso surge dessa maneira na literatura. Eu acho que sim, dessa forma sim, onde ela tem o controle, porque a gente pensar que um dos problemas do julgamento dele é justamente por que o autor não mata Emma Bovary, por que ele deixa ela se suicidar, né? Ou seja, até isso ela controla. Ela tem o controle da vida dela, ela assume esse controle, né?
Então, isso que fica depois para a civilização ocidental, isso vai ser um debate muito longo a partir dos anos 1960, né? A relação entre o suicídio e o livre-arbítrio, né? Essa decisão do suicídio. E além de se suicidar, ela obriga o marido a vê-la e a vesti-la como ela quer, ou seja, é muito forte, né, para uma personagem feminina naquele momento, que estaria mais, digamos, fadada a desmaios, a sobressaltos, ela se suicida. Né? E a questão, isso, por ser uma mulher especialmente importante, ainda hoje, mas para a época, uma mulher que ousa desejar e levar adiante o seu desejo, esse é um fator também fundamental? O que eu sinto da recepção da época parece que também é o que mais chocou. Né? Então, se a gente retoma, por exemplo, tem um ensaio do poeta Baudelaire sobre Madame Bovary, ele é o primeiro a dar essa conotação. Ela é masculina. É o que hoje a gente, depois de uma linguagem mais psicanalítica, diria, ela é uma personagem fálica, né? Uma personagem que toma as rédeas da própria vida e que decide. Né? E na época não é exatamente o perfil de mulher que a gente tem, porque o protótipo da mulher romântica é essa mulher lânguida, né? É a mulher que espera, é a mulher que... Ela até seduz, mas ela é a presa, né? Ela não é o caçador, né? Madame Bovary, acho que ela aparece assim pela primeira vez. Ela toma a decisão nos adultérios dela, porque são mais de um, porque ela decide, né? Ela toma essa dianteira. E ela é uma jovem que vai ao convento, e que tem essa relação com a literatura e que vai em busca do seu desejo, mas de maneira também bastante atrapalhada, muitas vezes. Ela passa pelo Léon, pelo Rodolphe. A relação do Flaubert com ela também torna tudo mais interessante, não só o que aparece no livro, como ele estrutura, mas quem lê os manuscritos, na verdade, quem lê a correspondência, ele julgava a Madame Bovary também duramente. Não só do ponto de vista das ações dela, mas por ela ser ingênua, ele também era duro com ela, não era? Isso traz a riqueza para o romance, essa relação também do autor com ela? Eu acho que sim, porque muito do que sempre se disse na crítica, e mesmo desde aquela época já no julgamento, que ele não dá a opinião dele, eu acho que isso é muito ingênuo como leitura, porque de fato eu acho que essa opinião existe, mais do que uma opinião, como você mesmo disse muito bem, é um julgamento, é um juízo de valores, existe um juízo de valores ali por parte daquele que narra. É um livro extremamente irônico, de uma série de elementos, e eu acho que se ela é construída como o bastião, digamos, de um comportamento burguês, de uma política burguesa, de uma sociedade burguesa, ela é completamente desconstruída como possibilidade. Ou seja, se tem alguma coisa que a gente tira daquele livro como julgamento, esse tipo de personagem não é mais possível. Essa mulher não pode mais existir. Isso assim não pode mais ser construído dessa forma. Então, e esse julgamento a gente pode até ver formalmente no livro pela quantidade incrível de repetições que ele traz com relação a ela como personagem, a quantidade de itálicos que ele coloca, ou seja, existe uma manifestação desse narrador ali. Ele não só paira como ele propagandeia que ele paira, né? Porque nos manuscritos ele diz que ele não quer aparecer, que ele quer só pairar, né? Mas ele aparece. Quanto mais ele se nega, né? É aquela lógica da denegação. Quanto mais ele diz que não, mais ele aparece. No século XIX, nós tínhamos ali, acho que ainda em grande efervescência, depois do Iluminismo, a ciência, a religião, a ciência surgindo, a religião sendo contestada. Uhum. Esses ingredientes também fizeram com que o livro fosse tão polêmico, além, claro, de colocar uma mulher naquela época, ousando se colocar como um ser desejante. Uhum. A religião que começava a fraquejar e talvez a busca por algo no lugar da religião, tudo isso, essas coisas todas fazem do livro
especialmente polêmico para a época e especialmente apaixonante até hoje ou não? Eu acho que sim, porque, sobretudo, a gente deve lembrar que, apesar de não haver referências muito claras a datas, enfim, é um livro que acontece, ou seja, cujo pano de fundo histórico é o reinado do Luís Filipe. Então, é o reinado do rei burguês. Então, obviamente, todos esses valores da boa família burguesa católica são renovados na França naquele momento. Então, a gente teve todo aquele período revolucionário, contra-revolucionário, enfim, o século XIX é uma loucura nesse sentido, mas a gente costuma situar esse livro ali, no reinado do Luís Filipe. Então, eu acho que você trazer num livro uma mulher que faz o que ela bem entende, que inclusive é capaz de se encontrar com o primeiro amante pela primeira vez na Catedral de Rouen, é uma coisa extremamente significativa, ou seja, é uma crítica bastante pontual e muito contundente naquele momento. Então, inclusive, o problema todo do requisitório, do processo, é atentado à moral, né? Atentado à moral e aos bons costumes. No entanto, não há nenhum momento do livro, sobretudo no momento em que ele é processado, que ele só saiu como folhetim, foi tudo muito cortado, em que se diga, em que se descreva o adultério, né? Isso não está descrito, é só uma alusão. Né? Mas não pode, porque a mulher burguesa católica ela está inserida numa dinâmica de casamento que a gente conhece bem. Né? Essa técnica tão especial do Flaubert, queria falar sobre isso. Tudo que se fala sobre a simetria, o rigor do Flaubert, logo depois de um rápido intervalo. Tudo bem? Tudo bem. Então, em instantes, nós voltamos com Literatura Universal, falando hoje de Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Até já. Estamos de volta com o programa Literatura Universal, hoje falando sobre Madame Bovary, clássico de Gustave Flaubert. Professora, muito se fala, quando a gente lê sobre Flaubert, sobre o rigor, a simetria, a totalização, um certo enclausuramento desse romance. O que é tudo isso? Porque o que se destaca na questão técnica, na maneira como Flaubert escreveu? Isso sempre para mim é motivo de muita discussão com os alunos no geral, porque eu acho que faz parte de uma quantidade de elementos que a gente poderia chamar de ideias feitas a respeito da empreitada flaubertiana, mas ao mesmo tempo carregam, como toda ideia feita, algo de um factual importante. Então, de fato, existe muito trabalho. Eu acho que naquele momento, talvez muito mais propaganda do trabalho do que resultado efetivo desse trabalho. Quando a gente vai analisar a frase do Flaubert, que é o que ele julga ser o núcleo duro do texto que ele escreve, então ele reivindica, né, a primazia da frase como unidade mínima do romance, a gente vai ver que é uma frase muito problemática. Né? Então, ele diz que ele caça assonâncias e ele não se livra dessas assonâncias, né? Dessas repetições de som numa mesma frase. Ele diz que ele caça comparações e, ao mesmo tempo, a gente vê que quando ele começa uma, ele enfileira 5 ou 6. Ele diz que ele caça problemas de ritmo, mas ele tem um ternário que atravanca muito a leitura do leitor. Então, é uma relação muito complicada com isso que ele vai chamar de estilo. Porém, isso que ele vai chamar de estilo está muito revestido pela primeira vez em algo que é da ordem do trabalho de uma mecânica. Então, ele mesmo vai dizer, um dia, para mais de um correspondente, né, um dia eu vou mostrar para você os meus manuscritos e você vai ver por que estranha mecânica eu consigo chegar numa frase. Então, eu acho que é a primeira vez, e é isso que essas referências, né, de enclausuramento de trabalho, de técnica, trazem de verdade, que estilo está associado a trabalho de autor. E não mais a um traço resultante de uma inspiração, de uma grande ideia. Então, o estilo é o trabalho. Então, quanto mais trabalho dá, mais marcado esse estilo fica. Né? E isso eu acho que ele traz, né? E que a gente vê nos manuscritos, mas a gente vê no texto também. E ele investiu muito nisso. Foi algo marcante para ele.
Foi marcante, é um trabalho de todos os dias. Ele trabalha assim de maneira quase que escolar, né? Então é importante saber que na França, desde o início da escola pública obrigatória, laica, geral para todos, eles começam a sistematizar a produção de pensamento, né? E a moldar isso. Então todo aluno faz o que eles chamam de plano detalhado do que vai ser desenvolvido depois. Flaubert também faz planos clássicos em 3 partes, como se fosse o plano de uma grande arguição. Ele começa a trabalhar com... Ele inventa um termo que depois vai ser fundamental para o cinema, que é o roteiro. Então, ele cria a palavra roteiro, né, em francês é scénario, que é um conjunto de cenas. Então, ele pensa por cenas, o Balzac pensava por quadros, por exemplo. Então, ele já está numa linguagem que vai ser muito mais próxima da gente, porque é muito mais cinematográfica, avant la lettre, né? Então, assim, antes da gente pensar no cinema propriamente. Então, ele vai trabalhar o plano, ele vai desenvolver uma cena para cada elemento do plano, aí ele vai passar para uma fase redacional, aí ele volta para aquela cena, ele volta para aquele plano. Quando o texto dá errado, ele fala... errei no plano. E aí ele retoma a questão do plano. Então, realmente é um trabalho de todo dia que requer muita reflexão, que requer muita análise do que ele já escreveu. Então, é por isso que ele passa tranquilamente 10 versões na mesma página, porque ele vai reescrever, ele risca tudo que ele escreve, ele introduz na margem, ele faz isso entrar no texto. Então, é uma mecânica mesmo, né? Isso é importante por contrariar, de alguma maneira, uma crença que se tinha de um certo gênio inspirado, que era o escritor, que sentava e deixava as ideias fluir. Isso começa a mudar ali, naquele momento, na França? Perfeitamente, é exatamente nesse momento em que isso muda. Porque eu acho que existe uma história, uma anedota paradigmática para isso, e que é o caso do Victor Hugo. Então, o Victor Hugo sempre disse para todo mundo que era absolutamente genial, e ele fez uma ação extraordinária naquela época, que foi selecionar os seus próprios manuscritos, mandar encadernar e legar todos, né, doar todos para a Biblioteca Nacional da França antes da morte, né? Ele falava, inclusive, dou todos os manuscritos que eu já escrevi, os que eu ainda vou escrever, né, para a Biblioteca Nacional da França, que será um dia a Biblioteca dos Estados Unidos da Europa, naquele momento. E aí, quando ele morre, a gente percebe que era mentira, que aqueles manuscritos que ele selecionou para a Biblioteca Nacional eram os bonitos, que os outros todos rasurados, que denotavam um trabalho, uma briga com a frase, a briga da escolha da palavra, ele deixou escondidinhos. E o Flaubert não, ele vai fazer o contrário, ele vai se gabar do problema que ele tem para escrever, dessa escrita como uma experiência de vida, como um problema de todos os dias, de um trabalho, né? Existe um crítico francês que chama Roland Barthes, que vai dizer que Flaubert agrega um valor trabalho à literatura, coisa que não existia antes. Então, até... a gente pensa, o Victor Hugo não fez isso por mal, não é uma questão maquiavélica. É que naquele momento do romantismo, o escritor é o escritor inspirado. Ele tem que ter algo diferente do ser humano comum que justifique o lugar dele como artista. E o Flaubert já é uma pessoa dentro de um modus operandi e de um modo de produção totalmente burguês. Então, se ele não diz que dá trabalho, ele não é valorizado, né? Então, isso é uma mudança paradigmática bastante radical. Flaubert está dentro do realismo? A gente poderia enquadrá-lo assim, correndo sempre o risco de ser reducionista? Hoje, olhando para trás, é o que a gente faz. Naquele momento, por exemplo, um contemporâneo como Baudelaire vai falar ele foi taxado, ou seja, era pejorativo o que fizeram com ele naquele momento. Então, depois que sai Madame Bovary, falam para ele realista, mas no sentido de dizer algo realmente pejorativo. Ele nunca reivindica, sempre recusa. Anos mais tarde, um autor como Émile Zola vai falar: você é o nosso pai naturalista, nosso pai realista. Ele recusa até o fim. Ele se vê, ele se sente e ele trabalha como romântico. Ele se vê assim. Mas para a gente, de fato, hoje, se a gente for comparar com Chateaubriand, Victor Hugo, ele está muito distante. De fato, hoje, eu acho que olhando para trás, é o mais confortável que a gente tem. Ainda que acabe, que a gente tenha que nuançar, mas é o mais confortável, sim. Havia alguma relação direta
do Flaubert com os outros autores da época. Eu sei que ele tem considerações sobre o Victor Hugo, sobre o Balzac, e, se não me engano, ele nasceu e morreu no mesmo ano do Baudelaire, não é isso? Eles são contemporâneos. São contemporâneos. O Baudelaire é um pouquinho mais jovem do que ele mais jovem. E vive menos, né? O Baudelaire morre com 40 e poucos anos, o Flaubert chega quase nos 60. Ele tem uma relação muito intensa com George Sand, que é aquela escritora que se veste e se autoproclama homem, né, como pseudônimo Georges, né, em francês. E que para ele é absolutamente paradigmática. Ele tem uma identificação enorme com essa escritora que consegue organizar em torno de si a inteligência francesa naquele momento. Ela foi amante do Chopin muitos anos, né? Então é uma pessoa que reúne personalidades incríveis. Ele é bem apadrinhado por ela. Ele tem uma relação da qual ele se orgulha muito no começo com Victor Hugo e depois existe uma ruptura. Ele fica proclamando que não gostava do Balzac, mas ele gosta, e a gente vê que esse Balzac aparece o tempo todo, né? E quando ele publica Madame Bovary, Balzac acabou de falecer. Ele se corresponde com outros escritores também, mas que acabam sendo escritores menores, né? Leitor de Shakespeare, não é? Leitor de Shakespeare, ultraleitor do Cervantes, é uma leitura que ele faz do começo ao fim da vida. Sempre que ele tem um problema para resolver, ele abre o Quixote, ele lê, né? E daí ele sempre solta centenas de cartas têm a mesma fórmula. Ele fala, como eu me sinto pequeno quando eu leio o Cervantes. O Cervantes ele sabia de cor antes de saber ler, então realmente eu acho que a frase dele é o Cervantes que está por trás. Mas ele é um grande leitor, ele tem assim, um livro de contabilidade dos textos que ele lê. O que eu acho que ele traz de muito interessante é que ele vai deshierarquizar a leitura. Então, ele não vai ser mais escritor porque ele leia só literatura. Ele lê anais psiquiátricos da época, ele lê geografia, ele lê história, ele lê música, ele lê tudo o que ele encontra pela frente. Professora, eu até tenho aqui uma edição do Mário Vargas Llosa, um livro bastante conhecido, que é a Orgia Perpétua, Flaubert e Madame Bovary. Não só o Mário Vargas Llosa fala sobre Flaubert, a gente pode pensar em muita gente. O Sartre, por exemplo, primeiro não gostou muito, depois tentou fazer uma obra monstruosa sobre isso, nem terminou, me parece. Não. Por que Flaubert atrai tanto os escritores também, além do público? Aliás, um ponto importante, Madame Bovary faz sucesso já na época, até por conta de todo o escândalo. Ele conheceu, enfim, eu acho que é o único livro que faz sucesso, né? Ele é uma catástrofe de vendas, a vida inteira ele ficou assim, e Madame Bovary aparentemente só foi consumido como livro porque era objeto de um processo. Então, quando um processo fala para o público em geral, é um atentado à moral e aos bons costumes, todo mundo acha picante, interessante. É uma bela publicidade. Então, a gente vai consumir. Mas foi o único. No mais, foi uma catástrofe a vida inteira, foi um grande problema de vendas. E por quê? Tem alguma explicação? Enfim, a gente pode, claro, especular sobre por que Flaubert atrai tantos escritores, e os escritores, muitos se tornam tão devotos do Flaubert, como o Vargas Llosa, nesse livro, ele faz uma declaração de amores, de paixão por Madame Bovary, especialmente, e todos os outros que passaram por isso. Você encontra alguma explicação para isso? Eu acho que, assim, eu poderia arriscar uma, assim, não me pretendo definitiva nisso, mas eu acho que o fato dele dar tanto valor ao trabalho na escrita acaba fazendo com que esse trabalho, ou seja, esse problema com a frase, esse rame-rame de todo dia, de ter que escrever, de não encontrar a boa solução, de estar sempre aquém daquilo que a gente quer representar e do que a gente quer dizer, fica visível no texto. Então, quando a gente lê com os alunos de maneira um pouco mais detida aquela frase, aquele parágrafo, a gente vê que ele está brigando com a escrita. E quando isso se vê e que agrega tanto valor àquilo que ele escreve, eu acho que fica atraente para quem quer se lançar na escrita, porque ali estão expostos problemas, estão propostas soluções. Né? Então, a gente não está com um texto que é resultado ou que seria um espelhozinho de um conjunto
incrível de soluções poéticas para problemas. A gente está com o problema também. O problema está dado e a solução está proposta. Ela não é necessariamente a boa, mas é uma proposta. Isso eu acho que atrai demais quem escreve, né? E você escreveu também sobre Flaubert. Está aqui Fogos de Artifício, Flaubert e a Escritura, pela Ateliê Editorial. E você, nesse livro, analisa análises sobre Flaubert também, sobre o que as pessoas escreveram sobre o Flaubert, não é? Eu tenho toda uma primeira etapa que é acompanhar um pouco essa leitura que foi feita das obras dele e depois, a partir de 2 pequenas cenas de alucinação no texto do grande realista, então quando eu falava, eu estudo alucinação, ninguém acreditava muito, mas essas alucinações estão lá, aí eu começo a ver que trabalho é esse que ele faz e que repercussões ele tem para o restante dos contemporâneos, né? E você tem também... Quando que o Madame Bovary foi editado no Brasil? Quem traduz? Você trouxe algumas traduções aqui? Eu trouxe uma tradução assim das que eu considero, as 2 traduções que eu considero as melhores, né? Então, uma é da professora Fúvia Moreto. Essa que está aqui na minha mão? Não, essa é do professor Mário Laranjeira. Que é colega, seu colega lá na USP, né? Isso. Uhum. E esta é a tradução da professora Fúvia Moreto. Então, essa aqui é a mais recente, essa aqui é uma tradução mais estabelecida, com a qual a gente se relaciona no Brasil há muito mais tempo, que ganhou novas edições ao longo dos anos. Uhum. São as traduções que eu considero assim as mais sérias, as que apresentam para o leitor de fato os problemas. Então, eu lembro até de ter conversado com a professora Fúvia, como é que você faz com o hiperfeito do Flaubert, que é o grande problemão dele. Ela fala, não consigo resolver, realmente é um problema. Então, o professor Mário trouxe uma linguagem um pouco mais contemporânea, eu acho. Ele tem soluções mais rápidas, mais contemporâneas, que trazem um pouco de agilidade, de ritmo para o livro. São 2 traduções bem bonitas. E esse livro grandão? E esse livro grandão era para mostrar para vocês um pouco desse trabalho dele, né? Então, aqui a gente tem pelo menos 2 fotinhos. Que hoje está na internet também. Hoje está na internet também, né? Deixa eu mostrar a capa primeiro. Essa é uma edição francesa. É uma edição francesa que o Centro Nacional do Livro da França publica. Assim, acho que a única coisa que a gente tem de mais análogo no Brasil é o trabalho que o Instituto Moreira Salles faz, com aqueles cadernos de escritores que são lindíssimos. Uhum. E aí a gente tem um pouquinho desse universo. Então, são 2 fotos de manuscritos, aí vocês veem como ele rasura, como ele aproveita essa página. Lembrando que ele escreve em folhas A3 na época, então são folhas grandes, né? Não são as folhas A4 que a gente tem hoje. E aí dá para ter uma ideia desse trabalhinho, né? Tudo à mão, no bico de pena de ganso. Professor, para finalizar, para além da gente, um escritor que se devotou tanto a uma obra, eu acho que só isso já merece que a gente olhe para ela com atenção. Enfim, tudo que todo mundo já escreveu e como as pessoas se devotaram a ela, tudo isso, claro, é um grande atrativo. Mas, do ponto de vista bastante pessoal, teu ponto de vista, se alguém que não teve contato ainda com Madame Bovary lhe perguntasse, devo ler, por que eu devo ler esse livro? O que você diria? Deve, sim, sempre, ler e reler. Eu acho que é um livro maravilhoso, é um livro que mexe, eu acho que com todas as idades, é um livro de formação, é um livro de expiação de fantasmas que a gente tem de vida burguesa, de casal. Então, para a mulher em todas as idades, para o marido em todas as idades, para saber um pouco daquela pergunta freudiana, o que as mulheres têm na cabeça, o que elas pensam no final das contas, porque eu acho que ele tem todos esses universos, a quantidade de pontos de vista que ele oferece é de uma generosidade com o leitor que eu acho que poucas vezes a gente chegou na literatura e por isso que eu acho que ele seja tão paradigmático. Professora, muito obrigado. De nada, eu que agradeço. Agradecendo a professora Verônica Galindi Jorge, do Departamento de Letras Modernas da FEFELESH USP, o programa Literatura Universal fica por aqui. Até a próxima.